Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, Paulo dos Santos Andion, na sua página do YouTube. E hoje eu pretendo me dirigir aqui às mulheres políticas, candidatas, pré-candidatas do nosso país. Começando aqui, eu gostaria de citar uma senadora que está sem mandato agora, no momento, mas eu vou citar ela daqui a pouco, porque dentro dessa conversação nós vamos esclarecer algumas coisas que as mulheres precisam fazer para poder ela garantir a estabilidade delas dentro do poder político nacional. Então, senhoras vejam bem, o Partido da Mulher, em alguns lugares, ele se dissolveu. Isso é normal. Os partidos se dissolvem. Naturalmente, na época das eleições, eles voltam novamente a escolher as mulheres que estão aí em alta na política municipal, estadual, federal e tudo mais. Então, as mulheres elas tiveram muito trabalho para conseguir uma vaga no Senado, tá? E nós temos casos aqui de mulheres que, mesmo tendo uma longa vida política no poder legislativo, no Senado elas encontraram muitas dificuldades para colocar os seus projetos em pauta no Senado. É muito difícil. São apenas 81 senadores contra 500 e tantos deputados, né? Agora 513, era 530, deve aumentar aí daqui uns dias por causa do acréscimo populacional, né? Então, o que eu recomendo às mulheres que estão no Senado hoje? Nós temos mulheres fazendo uma belíssima campanha, elas estão desenvolvendo, entrando agora nas políticas verdadeiras, no interior do país e tal. Então, as senadoras do Mato Grosso, elas têm trabalhado muito, de Minas Gerais, não é? Agora mesmo na questão do meio ambiente, que vai preceder a COP30 e as necessidades do Brasil em relação à devastação florestal, à recuperação florestal e tal, quando que os europeus virão com a navegação nos oceanos e a grande quantidade de plástico que tem sido dispersada nas águas dos 7 mares do mundo. E ali há um grande tráfico de navios no Oceano Glacial Ártico. Nós estamos aqui na América do Sul, no lado Antártico, né? Mas eles vão trazer o problema do Ártico, e está havendo lá descolamento de geleiras e tal, e interrompendo o tráfico de navios, cujas acusações é de que os próprios navios emitem o carbono e o carbono fica lá pregado no gelo e, de repente, aquilo ali solta a geleira em tamanhos imensos. E o mar glacial ártico ele é usado como fonte econômica, entendeu? Dos países do norte do planeta, que eles navegam por ali, eles economizam uma série de coisas, eles economizam tempo em distância, né? Porque ele tem ali pelo Oceano Glacial Ártico, ele tem uma economia de 20 mil quilômetros em cada percurso, sem precisar passar pelo Canal de Suez, por exemplo. O nosso problema aqui é no Canal do Panamá,
que é outro, que é um problema da China também. Isso aqui são coisas que já vêm há muitos anos se arrastando e que vão entrar agora nessa COP30, porque o volume de dinheiro que está sendo empregado no meio ambiente é um volume considerável por todas as partes do mundo, ainda mais agora com esse monte de guerra, né? Com esse monte de guerra que tem por aí, vamos ter que fazer um negócio bonito para chegar lá na COP30. E nós temos aí o problema amazônico e tal, que as senadoras do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, elas estão mais perto do problema, elas conhecem a realidade e a necessidade do desenvolvimento das ferrovias nacionais. Só que o desenvolvimento das rodovias nacionais, elas só têm se dado através de mercadorias, quando que há como é que se diz, uma demanda pelo turismo, tanto nacional como internacional, dentro dessas regiões que estão sendo desenvolvidas por ferrovias, tá? Que já estão agora, como é que se diz, atravessando fronteiras entre o Brasil, o Peru e etc, etc. Então, eu tive aqui casos, nós tivemos, não foi eu, foi nós, tivemos casos aqui de senadoras que, com 8 anos de mandato, elas estavam quase desistindo da política, né? De mandato no Senado. Então, vou citar aqui a senadora Rose Freitas, do Estado do Espírito Santo, que ela está sem mandato agora, e ela, há poucos dias, um projeto que ela fez em 2021 entrou em pauta no Senado agora, depois que ela já está fora do mandato. Então, qual é a minha recomendação às mulheres? Que ela incentive agora, como pré-candidatas, que ela incentive que as senadoras que estão com mandato e que perderão o mandato agora, perderão não, que se finda o mandato, né? Que elas se candidatem a deputada federal. Entendeu? Ela já teve uma ótima votação para ser senadora. Logicamente, para deputada federal, elas não vão perder a eleição, irão ganhar. O que vai acontecer com isso? Novas vagas surgirão para a concorrência do Senado. Uma estratégia especialíssima, é a melhor de todas, eu vejo assim, pelos anos que eu tenho de estudos políticos, desde a Constituinte. Isso eu posso afirmar para vocês. Agora, essa questão, eu considero ela uma questão de momento, tanto para a COP30 como para as eleições de 2026. O incentivo às senadoras com mandato atual a se candidatarem a deputada federal. Por quê? O que aconteceu? A bancada evangélica, por exemplo, que a maioria das mulheres que se candidatam são evangélicas. A maioria das mulheres da Câmara dos Deputados evangélicas, elas tiveram que se adaptar à política do baixo clero. Vocês esqueceram disso? Você lembra que todo mundo falava, antes de entrar lá, de disputar a eleição, todo mundo falava, não, o baixo clero, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o baixo clero cresceu muito dentro da Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Olha, a inteligência artificial é uma questão, as siglas partidárias é outra questão, PT, PDT, PSDB, tal, né? Essas siglas letradas, entendeu? Principalmente com consoante. O que a bancada gay, que é o refúgio do baixo clero, vamos entender assim, não é
um preconceito, é um fato real, entendeu? O refúgio do baixo clero, que quando começaram a surgir essas siglas partidárias, a inteligência artificial, que hoje é IA, aquele negócio de luta que os camaradas chamam de... Como é? Eu esqueci o nome, rapaz, as letras deles é MMA. Aí o camarada, o outro inventou o que é CEO. O que é um CEO? Né? Ainda temos que estudar o que é tudo isso para poder saber direitinho. Então eles ficaram tão contentes com isso e resolveram apoiar esse sistema de uso de letras. Então, em 2020, por exemplo, 2020, eu acho que antes de 2020, as pessoas já estavam utilizando apenas LGBT, né? Aí, depois disso, ela já aumentou para LGBTQIA+, já entrou no alfabeto quase todo. E ali eles vêm lutando e tal, que o partido do Bolsonaro, o PL, que também é letra, ele considera isso aqui um movimento de esquerda. Só que as deputadas que eram do Partido Comunista, do PCB, PCdoB, tá? Do PSB, essas deputadas ficaram assim, sem saber o que fazer. Então elas tiveram que encaminhar tudo pelo baixo clero, elas sendo já deputadas experientes e tal, mas precisava segurar toda o seu reduto eleitoral ali em diversos estados, né? Tivemos mortes, assassinatos, tudo mais, é um negócio muito sério. Então, minhas amigas, essa é a recomendação que eu faço, que nos ajudem a convencer as senadoras com mandatos que se candidatem a deputado federal para que sobre mais vagas femininas. Gostaram da ideia? Vamos lá, estou trabalhando. Paulo dos Santos Andion, aqui na página do YouTube, aguardando por vocês aí uma campanha de verdade para 2026. Um abraço, volto logo.